O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meu nome é Kátia, eu sou professora e contadora de histórias. E eu estou aqui hoje para trazer algumas histórias a vocês. E você pode pensar, histórias para o 5º ano? Sim, histórias para o 5º ano. As histórias são para todos, crianças, jovens, adultos, idosos. Todos podem e devem ouvir e contar histórias. Porque nós trabalhamos muitas coisas através das narrativas. Para os professores, eu reforço aqui que as habilidades que a gente pretende trabalhar com esse tema são a leitura e compreensão de histórias e contos literários, além da leitura em voz alta e da contação e do reconto de histórias. Isso é muito importante por diversos fatores. Quando a gente vai contar uma história para alguém, a gente pensa sobre como vai falar. A gente modela a nossa voz, a gente trabalha a nossa memória. Nós trabalhamos várias questões muito importantes para o nosso desenvolvimento. Vocês estão no 5º ano. Cada vez mais terão necessidade de falar para os outros, de falar em público, de dizer as suas ideias. E uma boa maneira de fazer isso é através da contação de histórias. E nós vamos pensar 3 tipos de narrativas hoje, muito presentes na nossa vida, que são os mitos, as fábulas e os causos. Mas você sabe a diferença entre eles? Você sabe o que é que compõe cada um deles? Eu vou começar com os mitos. Mitos são narrativas que vêm de muito longe. Todos os povos, em todos os lugares do mundo, contam seus mitos. Os mitos falam da origem das coisas. Trazem deuses e dão explicações sobre o porquê que as coisas são como são. Sobre como surgiu o mundo, como surgiram as pessoas, como surgiram os animais. Sobre o porquê das características de cada um, dos sentimentos, de tudo. Cada povo tem seus mitos e eles têm variações de acordo com cada lugar. Aqui no Brasil, nós conhecemos muito, por exemplo, os mitos que vêm da Grécia, os deuses que vêm de lá. Mas nós aqui também temos deuses maravilhosos, histórias fantásticas sobre a criação de várias coisas. Uma dessas narrativas que mais me encanta fala sobre a origem das cataratas do Rio Iguaçu. Você com certeza já viu alguma imagem das grandes cataratas do Iguaçu. São cachoeiras enormes, quedas d'água exuberantes. E os índios que moram ao lado naquela região, ao lado das quedas d'água, os Caingangue, acreditam que há muito tempo atrás, as grandes cataratas não existiam. O que existia era um rio de águas calmas e serenas, um rio tranquilo, sem nenhuma cachoeira ao seu redor. Os índios que habitavam aquela região acreditavam em 2 deuses, Tupã, o deus do bem, e Emboy, seu filho, o deus do mal. Emboy tinha o corpo em forma de uma grande cobra e era um deus irado, responsável pelas pragas nas plantações, pelas enchentes, pelos incêndios, por tudo de ruim que acontecia aos povos indígenas. E todos os anos, para aplacar a ira do deus, para deixá-lo mais calmo, os índios davam a ele uma jovem índia em casamento. Todos os anos, uma jovem era escolhida para virar a sua esposa. Ela participava de uma celebração e ficava o resto da vida morando na aldeia sem jamais poder se envolver com homem algum. Apesar disso ser um sacrifício, a índia escolhida ficava feliz, porque ela sabia que estava ajudando o seu povo. Aquele ano,
A jovem escolhida foi Naipi, uma moça de cabelos compridos, pele escura, olhos enormes. Naipi era muito bonita e muito alegre e cheia de vida. Ela ficou radiante com a ideia de ser a esposa do Deus e logo começou a cuidar dos preparativos para o seu casamento. Os dias foram passando e ela cada vez mais radiante. O que ela não contava, porém, é que entre as tribos vizinhas que vinham para participar da celebração, viesse um jovem guerreiro, forte, de nome Tarobá. Tarobá era um guerreiro forte, um homem de valores, com certeza se tornaria um grande cacique. E o inevitável aconteceu. Quando os olhos de Naipi viram os olhos de Tarobá, o amor se fez. Eles ficaram encantados um pelo outro, mas desesperados. Emboi jamais perdoaria uma traição daquelas. Faria com que toda espécie de pragas viesse se abater sobre a aldeia. Eles não podiam permitir isso. Mas, ao mesmo tempo, não podiam se afastar. Quanto mais eles se afastavam, mais eles queriam estar próximos. Assim, eles tiveram uma ideia, armaram um plano. Na terceira noite do casamento, porque eram 3 noites de celebração, eles pegariam uma canoa, colocariam no rio e iriam embora. Assim eles fizeram. Na terceira noite, quando todos estavam dormindo, cansados dos festejos e das bebidas fermentadas feitas à base de mandioca, os dois pegaram um pequeno barco, levaram ao leito do rio e foram embora. Navegaram por horas, felizes, achando que haviam conseguido enganar o Deus. O que eles não contavam, porém, era que Emboi observava os dois furioso com a traição da noiva. Esperou de fato que eles estivessem longe, bem longe da aldeia, sem a menor condição de escapar. Quando os dois achavam-se bem longe de fato, eles se abraçaram, achando que haviam conseguido enganar ao Deus. E nessa hora, Emboi lançou um grande raio, que fez com que uma grande fenda se abrisse, rasgando o leito do rio e fazendo surgir as grandes cataratas do Iguaçu. A pobre canoa foi tragada e os dois se abraçaram, pressentindo a morte. Mas o Deus achou que a morte era muito pouco para eles e resolveu transformar seus corpos. Naipi, ele transformou numa pedra que fica embaixo das águas no fundo da cachoeira. Tarobá, ele transformou numa palmeira que fica em cima das águas. Assim, os dois se mantêm eternamente próximos e eternamente separados. O único momento em que os dois jovens podem se encontrar é quando um arco-íris une a ponta da palmeira à ponta da pedra. Nessa hora, ele chora e lança para ela o seu perfume através das suas folhas. E ela, por sua vez, chora e deixa cair os seus minerais, alargando ainda mais o leito do rio. E assim, eles estão eternamente juntos e eternamente separados. E a nós coube apenas a beleza de observar as cataratas do Iguaçu, as cataratas que surgiram do amor. Não é uma história bonita? Uma história encantadora, que fala da origem de uma das maravilhas do nosso país, que são as grandes cataratas do Rio Iguaçu. E é uma história pouco conhecida. Percebam então as características do mito aí. É uma história que fala dos deuses, da criação de alguma coisa.
Mitos sempre trazem essas características. São histórias que vêm de muito longe e que são diferentes a cada povo, mas cada uma mais bonita do que a outra. E as fábulas? Você conhece fábulas? As fábulas, diferentes dos mitos, são textos curtos, que envolvem sempre animais e sempre a ideia de que eles enfrentam conflitos humanos. Passam por situações muito semelhantes ao ser humano, têm sentimentos, ideias muito próximos às nossas. Há uma fábula que conta uma história que envolve o leão e o mosquito. Como todos vocês sabem, o leão é o rei da selva. E estava o leão um dia descansando, dormindo um soninho gostoso, quando de repente começou a escutar bzz, bzz, bzz. Um mosquito atrevido vinha perturbar o sono do rei leão. Ora, o leão deu uma patada no ar. Não viu quem era, olhou. De novo, pôs-se a deitar, a dormir e veio bzz, bzz, bzz. O leão levantou-se aturdido, perguntando o que era aquilo. Quem era aquele ser ínfimo que ousava perturbar o sono do rei leão? O mosquito, por sua vez, disse para ele: ora, só porque você é grande e pensa que é melhor que eu? Você duvida? Mas eu posso acabar com você. Tamanho não é nada. Você vai ver que eu sou pequeno, mas eu tenho muita força. O leão riu-se dele. Mas quem era aquele mosquito atrevido? Ora, imagina que você vai conseguir acabar com o meu sono. E voltou a deitar. Porém, quando ele voltou a deitar, o mosquito voltou a zumbir, a zumbir, a zumbir, de uma forma que deixava o leão louco. Ele dava patadas no ar para todos os lados e nada de pegar o mosquito, porque quando ele vinha com a pata para um lado, ele ia para o outro. E assim o leão foi cansando, 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 até cair no chão estatelado sem força para nada. O mosquito, por sua vez, saiu feliz da vida, dizendo a todos os animais que ele havia derrotado o rei leão. Você viu? Você viu que eu derrotei o leão? Dizia ele à capivara. Logo que encontrou uma cobra, foi dizendo: você viu? Você viu? O leão não é de nada perto de mim. E assim ele foi de animal em animal, zombando do leão, contando o seu feito. Até que quando ele, sem perceber, ele esbarrou numa teia de aranha e ficou preso. Tudo que restou a ele foi ver a aranha se aproximar e fazer dele o seu jantar. E essa história encerra dizendo que o orgulho, muitas vezes, faz com que nós percamos as nossas vitórias. Quantas vezes as pessoas são orgulhosas, como foi o mosquito? Será que ele tinha necessidade de falar daquele jeito? Percebem? As fábulas são textos curtos que envolvem animais, que sempre trazem uma moral, um entendimento de alguma coisa que é importante para o nosso crescimento, para a gente perceber as relações com os outros. Só que não citam pessoas, mas animais, para que a gente possa se identificar, mas sem jamais sentir qualquer tipo de ofensa. São textos muito profundos, apesar de serem muito curtos. E os causos? Você conhece algum causo? Os causos também são textos curtos, que falam da vida da gente simples do interior, da vida da gente simples que, sem grandes recursos, vive a prestar atenção no seu redor, a falar das coisas do cotidiano. São histórias que tratam das assombrações, histórias que tratam dos animais, da esperteza, do descaso, às vezes, com o mais pobre. São histórias que falam do cotidiano das pessoas humildes, daquelas mais afastadas do centro da cidade. Há um causo que eu gosto muito,
que diz assim, que havia um homem lá para as bandas do Mato Grosso, um homem de muitas posses, mas não queria saber de dividir nada dele com ninguém. Vivia lá com a família e tinha uma filha muito bonita. Filha dele, moça jovem, queria se casar. Queria conhecer alguém e viver uma outra vida. Mas o pai, ciumento que era, e possessivo, porque não queria dividir a fazenda com ninguém, inventou uma história para a filha não casar. Diz que a filha só ia casar com quem trouxesse para ele um pacote de água. Você já viu um pacote de água? Você já viu isso? Um pacote feito de água? Todos os jovens da região, quando ouviram aquilo, fizeram essa mesma expressão que com certeza você fez. Ninguém nunca viu um pacote de água. Como é que a gente embrulha alguma coisa com água? É claro que era uma artimanha do velho para não casar a filha. Vários jovens até tentaram, mas nenhum deles conseguiu fazer um pacote de água. E o tempo foi passando, sabe? E a moça, tadinha, foi ficando sorteirona, achando que ia ficar para titia, que não ia casar com ninguém. Mas um dia, apareceu naquelas bandas um moço muito esperto, muito traquinas. E disse que ele ia casar com a moça sim, que ele tinha um pacote de água. Chegou na frente do fazendeiro, pôs a mão no bolso e ficou ali, dizendo para ele que tinha um pacote de água ali muito bom, muito bem feito. O fazendeiro ficou com aquilo, mas como assim? Então me mostre, ora. Ora, ninguém conseguiu trazer até hoje um pacote de água, por que você trouxe? Ora, mas o senhor não quer que eu dê para o senhor? Se o senhor não me der antes uma corda feita com a fumaça do seu cachimbo. Se o senhor me der uma corda feita com a fumaça do seu cachimbo para amarrar o meu pacote de água, eu lhe dou. O velho caiu na gargalhada, porque afinal de contas, assim como o pacote de água não existe, corda feita com a fumaça do cachimbo também não. Esse é um caos contado numa região do interior aqui do Brasil. Percebem a diferença com as 3 histórias que eu contei? Mitos são narrativas geralmente bem mais longas. Falam sobre os deuses, sobre a origem das coisas, das características das pessoas, dos animais, o porquê que as coisas são como elas foram criadas e por que elas são como são. As fábulas são textos menores, que falam dos animais, que envolvem situações muito comuns aos seres humanos, mas que são retratadas com animais. E sempre ensinam alguma coisa para a gente. Já os causos são textos curtos também, que falam da esperteza, da meninice, do povo do interior, falam das assombrações. Você com certeza já ouviu falar muito nas histórias que envolvem a mula sem cabeça, o Saci e tantos outros personagens. Quantos causos contam de coisas que aconteceram misteriosamente em que eles estão por trás? Quantas vezes as crinas dos animais aparecem trançadas e a resposta que se tem, foi Saci que apareceu por aqui. E esses causos contados no interior, ao relento, nas noites escuras, eles ganham verdade. E são histórias que trazem muita diversão para a gente. Vocês estão no 5º ano. Com certeza já ouviram muitas dessas histórias. Agora está na hora de vocês contarem. Está na hora de vocês escreverem suas narrativas, passarem essas narrativas adiante. Porque quando você começa a escrever, você vai refletindo sobre as melhores palavras para usar, você vai buscando palavras diferentes, você vai ampliando a sua história de outra forma. Quando você conta para alguém,
Você presta atenção na forma como você fala. Você passa a ouvir-se para poder falar. Porque muitas vezes numa conversa do dia a dia, nós não prestamos lá muita atenção para como é que a gente fala. Porque a fala é dinâmica, a fala é rápida. Então a gente muitas vezes não presta atenção. Mas se eu prestar atenção à forma como eu falo, eu vou tomar cuidado. E quando eu for escrever, eu vou escrever melhor. É muito comum que os alunos da idade de vocês cometam alguns erros na escrita que vocês já têm condição de ir corrigindo. Então eu sugiro a vocês como atividade que vocês escrevam uma história, que vocês gravem a fala. Por que não gravar no aparelho de celular e se ouvir? Porque quando você se ouve, você percebe onde é que você está errando, onde é que você pode melhorar. E isso tudo vai se refletir na sua escrita. Isso é um exercício. E não é um exercício simples, talvez, porque a gente não tem muito essa prática. Mas está na hora de adquirir. Estão no 5º ano. E como eu falei, cada vez mais vão ter a necessidade de trabalhar as ideias de vocês, de contar vocês sobre o seu aprendizado, sobre o que você entendeu. Por que não ir treinando isso? Então vamos retomar. Mitos falam dos deuses, falam da origem das coisas, do porquê as coisas são como são. Fábulas falam de animais, falam, na verdade, usam os animais para representar os dramas e as situações da vida humana. Então, geralmente, há uma conversa entre os animais que faz com que eles tragam algum problema, alguma situação que é muito típica dos seres humanos. Como na história que eu contei do leão e do mosquito. Quantas vezes a gente faz as coisas e acaba se tornando orgulhoso, como o mosquito ficou? Será que é por aí? E os causos são histórias contadas mais nas regiões interioranas, que falam do ser humano também, falam das dificuldades da vida, falam das assombrações, falam dos animais do lugar, falam de diversas coisas que estão presentes no cotidiano das pessoas. Percebem que cada narrativa tem uma diferença entre elas. E quando você for escrever, você deve pensar essas diferenças para não se perder. Quando as aulas retornarem e vocês estiverem na escola, com certeza vocês terão muitos livros para buscar nas salas de leitura, nas bibliotecas, além do apoio dos professores. Mas com certeza vocês, no 5º ano, já têm condição de ir também procurando, inclusive com as outras pessoas que moram com você. Por que não perguntar para um familiar qual a história que ele ouvia, que ele gostava? Por que não? Pesquise com as pessoas que estão com você. Reconte esta história. Grave-se falando. Perceba a sua voz. Enfim, contar histórias é um encanto. E além de ser um encanto, faz com que nós aprendamos muitas coisas. Quanto mais histórias você buscar, quanto mais histórias você ouvir e você contar, mais você vai ampliar a sua percepção sobre várias coisas. As histórias nos ensinam sobre os lugares, as histórias nos ensinam sobre as pessoas, as histórias nos ensinam sobre a vida. E de uma forma que é bonita, de uma forma que nos traz alegria e leveza. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que você busque muitas histórias e que nós possamos nos ver de novo. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Olá, tudo bem, pessoal? Um abraço aos alunos, pais, os responsáveis. Eu sou o professor João Paulo dos Santos, eu vim da diretoria de Santo André e também da Leste 3. Vamos trabalhar hoje, quinto ano, uma aula de matemática com resolução de problemas, tudo bem? O nosso tema aqui, ó. Todo problema tem solução? Tem solução, pessoal? Ou não? Vamos pensar nesse tema aí. E ao longo da aula, vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta, tá? Matemática, os quintos anos, tá? A nossa habilidade que a gente vai trabalhar hoje, resolver e elaborar situações problema de adição e subtração, com números naturais, números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental, algoritmos. O conteúdo da aula vai ser elaborar estratégias de resolução de problema na adição e subtração de números naturais e racionais, cuja representação é finita. Vocês estão bem acostumados, né, em fazer os cálculos mentais, os cálculos por aproximação estimativa e a questão do algoritmo, que é a continha lá que a gente arma em pé, a gente arma sentença. Estão lembrados? A gente vai trabalhar isso aí, na adição e na subtração, tá? Para uma conversa inicial, a gente vai começar assim. Numa escola, há 240 meninos e 325 meninas. Quantas crianças há nessa escola? A gente tem esse questionamento aí, é do cotidiano, certo? Tem um número de meninas na escola, um número de meninos. Quantas são essas crianças? Eu sei que vocês não gostam do quinto ano, né, de ser chamado de crianças. Apenas é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês são pré-adolescente, adolescente, certo? Vamos lá? Para a segunda, vamos pensar nisso aí. Segundo item aqui, ó. Numa escola, há 240 meninos e muitas meninas. Sabendo que são 565 crianças, quantas são as meninas? Né? Vamos fazer essa analogia agora, tá? Meninos, meninas. Tá dando uma dica aqui pra gente, que tem muitas meninas. Será que o número de meninas é maior? Que cálculo que eu faço aí? Vão pensando, vão anotando no seu caderno aí. A gente vai chegar na resolução daqui a pouco. Último caso aqui. Ou dessa forma. Numa escola, há muitos meninos e 325 meninas. Sabendo que são 565 crianças, quantos, são os meninos? Tá? Importante em resolução de problemas, tá? Ontem eu falei um pouco sobre compreensão da leitura, a ideia central. Estão lembrados? Então, em matemática a gente usa a leitura, pessoal, usa muito a leitura. A gente precisa entender. Eu vou falar para vocês, sinceramente, na época que eu estudava, na fase de vocês aí, eu não era muito fã de matemática e muito menos de resolução de problemas. Por quê? Depois eu vim descobrir isso, na fase que eu comecei, na fase um pouco muito mais para frente, na pedagogia e tal, eu comecei a estudar e percebi que eu tinha uma dificuldade grande na leitura. A leitura está aliada com a matemática, a gente precisa compreender, tá? Então vamos prestar muita atenção na hora de ler, separar o problema. Tudo bem? Vamos para a próxima? Na nossa conversa inicial, vamos tentar resolver por vários tipos de estratégia. O primeiro que a gente tem aqui, ó, vocês já conhecem esse processo, certo? É o processo por decomposição. A gente tem um valor de meninos aqui, certo? Tem um valor de meninas. As crianças é o total, não é isso? Então, eu faço o quê? Um cálculo de adição, tudo bem? Nesse caso da esquerda aqui, eu fiz a decomposição do 240, 200, centena, mais a 40, que é a dezena. Tranquilos? Vamos decompor também o 325. A centena, 300,
a dezena, o 20 e a unidade 5. Lembrando também que é muito importante, vocês tiveram aula lá de ordens e classes, certo? Unidade, dezena e centena, sempre cada um no seu espaço, tá? Tá bem separadinho aqui, ó. Qual o resultado que a gente vai ter agora a partir disso? Somando as unidades, 5, somando as dezenas, 60, somando as centenas, 500. No final a gente tem 565 crianças. Tranquilo? A outra estratégia que a gente tem é a do algoritmo aqui, ó. Do algoritmo, somando a quantidade de meninos, 240 mais 325, chegamos ao resultado de 565, tá? Vamos para a próxima? A segunda etapa, a gente tem o seguinte, que numa escola a gente tinha lá quantidade de meninos, os 240, e muitas meninas, sabendo que 565 são as crianças, né? Quantas são as meninas? Um cálculo de subtração, né? Vou agora começar pelo lado do algoritmo aqui, tá? 565 menos 240, a gente começa pela unidade, dezena, depois a centena, né? Na unidade, 5 menos 0, 5. 6 menos 4, na dezena, 2. E na centena, 5 menos 2, 3. 325 meninas. Do outro lado, decompondo os valores, o 565. 500, que é a centena. 60, que ficou a dezena. E aqui a casa da unidade. Certo? Decompondo 240. 240, a gente tem 200 mais 40. Somando unidades, dezenas e centenas, 5, 60 com 40. Somando não, aqui é uma subtração, tá? Efetuando. 60 menos 40, 20. E 500 menos 200, 300. Vamos pegar esses valores aqui, centena, dezena e unidade, chega o valor de 325. Vamos lá para o próximo? Para finalizar aqui, a outra forma. Na outra forma, a gente tem a quantidade na escola dos meninos, muitos meninos, quer achar esse valor, e 325 meninas. Sabendo que sempre o número total são 565 crianças. A mesma ideia da anterior, pessoal. A gente está trocando o quê? A gente quer saber quantos são os meninos agora, né? A gente vai fazer também um cálculo de subtração. Observem aqui na decomposição do 565. Lembrando, centena, dezena e unidade. 500, 60 e mais os 5. Tudo bem? Decompondo 325. Centena, 300, dezena, 20, unidade 5. Fazendo a subtração. 5 menos 5, 0. 60 menos 20, 40. 500 menos 300, 200. Somando essa linha aqui, 200 mais 40, mais 0, 240, quantidade de meninos. Tudo bem? Quero saber aí o que vocês acharam aí desses cálculos. Está tranquilo? Está fácil? Está tudo bem? Está dando para acompanhar? Vamos ver, a gente não conversou nada até agora, né? O que vocês estão achando aí? Estão até colocando a resolução aqui, Samuel colocou a resolução certinho. Isso aí, Emanuele, muito bem. Isso aí, pessoal, parabéns, continue assim. Quem mais? Tá fácil, tranquilo, estou gostando. Aí, vamos para a próxima então? Nessa primeira atividade aqui, essa atividade a gente vai dividir ela em 4 etapas, tá? É uma atividade 1 que ela vai ser A, B, C e D. Começando aqui, a Sandra tem uma papelaria e vende materiais escolares.
os quais costuma comprar de um único fornecedor, que tem os melhores preços da região? A. Sandra foi às compras nesse distribuidor e adquiriu 3.600 lápis de cor e 1.200 lápis pretos. Quantos lápis foram comprados? A Sandra, ela é inteligente, né, pessoal? Vocês não acham? Ela tem um empreendimento aqui, né? Ó. Ela é empreendedora, né? Ela tem uma papelaria. E ela busca o quê? O empreendedor nada mais é do que uma pessoa que tem um negócio próprio, certo? Vende o quê? Materiais escolares. Nesses materiais escolares, para ela ter um lucro legal, ela ter um lucro bom, ela vai buscar na região, vamos dizer que é a região de São Paulo, né? São Paulo é grande. Ela conseguiu justamente quem? Um fornecedor que tivesse os preços mais baixos, tá? Um único fornecedor. E ela está fazendo essa primeira compra do quê? Ela está comprando lápis de cor, 3.600 e 1.200 pretos. Muito lápis, hein? Pensa, 3.600 com 1.200 numa caixinha de 10, fica para casa, hein? Esse cálculo aí. Quantos lápis foram comprados? Né? Primeira coisa no problema, a gente entendeu o passo a passo aqui, né? Entendeu o que estava escrito, que eu comentei com vocês? Joia, professor, entendemos. Vamos extrair desse problema. O que ele dá para a gente? Ele dá uma série de informações, pessoal. Essas informações vão ser extraídas na forma do quê? Dados do problema, tá? Dados do problema a gente colocou aqui no formato do quê? De tabela. Fica mais fácil para organizar. E a vida organizada é muito melhor. Vocês não concordam comigo? Nesses dados aqui, ó, colocamos lápis de cor, 3.600, lápis preto, 1.200, total de lápis. Respondam para mim aí. Vamos lá, responda para mim o total de lápis. Que valor que vocês conseguem chegar nisso aí, tá? Vamos dar uma olhada aí, se a turma está conseguindo resolver isso. Maravilha, isso aí. Entenderam a lógica do problema, né? De cima e embaixo. Alguém deu uma vaciladinha ali no valor de 100 abaixo, mas chegaram no resultado. A gente tem que fazer o que aqui? Uma adição, não é isso? Pego esse valor aqui, ó. Opa! 3.600, que são os lápis coloridos, né? Mais os 1.200. Unidade com unidade, 0. Dezena, 0. Centena, 8. E 3 mais 1, 4. 4.800 lápis. Acertaram. Parabéns, vocês estão indo muito bem, hein? Tranquilo? Vamos para a próxima? Na próxima questão aqui, a história é a mesma lá da Sandra. Sandra, inteligente, empreendedora, compra de quem? De um único fornecedor, com os melhores preços de toda a região. Em seguida, ela comprou agora o quê? 460 réguas. Ela tinha algumas em estoque. Vou marcar o estoque aqui. Com essa compra, ficou com 650 réguas. Quantas réguas ela tinha no estoque inicialmente? Né? Estoque. Os dados do problema que a gente está tirando. As 460 réguas, as 650 réguas, tá? Que é o total. Que valor que vai estar aqui, pessoal, no estoque de réguas? O que vocês me respondem aí? Vamos lá? Vamos ver se vocês acertam essa. Primeiro, vocês foram muito bem, hein? Não. Tá chegando as respostas, vamos lá. Isso. Tá. 190, 210. Que mais? E aqui, deixa eu ver.
Pedro tá muito bem. Isso aí. Isso aí. Estão indo bem, pessoal. Estou gostando, hein? Hoje vocês estão afiados. Como sempre, né? Continue assim, hein? Ó, a gente tem um total de réguas. O total de réguas é o quê? Não é a soma do estoque de réguas mais as réguas compradas? Não é a soma? Qual que é o inverso da soma? Qual a operação inversa de soma? Subtração. Então, vamos fazer uma subtração aqui, ó. 650 menos 460. Unidade menos unidade dá zero, né? Aqui, 5 menos 6, pô, não dá, né? 5 é menor. Então, a gente faz aquele sistema do empréstimo, né? Empresta aqui, aqui vira 5 e aqui fica 15. 15 menos 6, 9. 5 menos 4, 1. Fechou aí, né? O nosso estoque inicial, então, era de 190 réguas, tá? Tudo bem? Estão conseguindo entender? Estão indo bem? Isso aí. Vamos para a próxima? Item atividade 1C. Sandra, a nossa grande personagem, continua comprando, ganhando, tendo seu lucro no único fornecedor. Melhores preços de toda a região. Agora o que ela está comprando aqui? Está comprando canetas, né? Olha a quantidade que ela está comprando. 2.230 canetas pretas, né? E algumas vermelhas. Algumas vermelhas. Totalizando um total de quantas canetas? 3.540 canetas. Quantas canetas, qual o nosso... O que a gente quer agora nesse problema? Resolveu descobrir quantas são as canetas vermelhas, né? Que ela comprou. Extraindo os dados do problema, a gente tem uma quantidade de canetas pretas em 2.230. Não sabemos as vermelhas, que é a nossa incógnita, a nossa dúvida. E temos a quantidade do total de 3.540 canetas. E aí, responde lá, pessoal, para a gente. Responde lá. Qual que é o cálculo aí? Então, espertinho, ó. Tá variando os números aí. Vamos fazer esse cálculo direitinho, hein? Isso, agora sim. Aí. Muito bem. Ó, aqui, ó. Maciçamente, a maioria acertou. Vocês estão indo bem, pessoal. Vamos lá. Então, a gente quer saber esse intervalo aqui. Tem um total. Vou fazer também uma subtração, certo? Do total de canetas, 3.540 por as canetas pretas, vamos obter a quantidade de canetas vermelhas. Unidade menos unidade, 0 menos 0, 0. Dezena, 4 menos 3, 1. 5 menos 2, 3. E 3 menos 1, 1. 1.310 canetas vermelhas. Opa! Aí, força, João. Parece que não almoçou, mas eu almocei. Tudo bem? Tranquilos? Vamos para mais um? Nesse próximo exercício aqui, que é o 1D, né? A Sandra continua ganhando o dinheirinho dela, honestamente, com a loja dela de materiais escolares, e vai comprar o que agora? No melhor fornecedor. Animada com os bons preços, Sandra ainda comprou 205 borrachas, 55 apontadores. Qual a pergunta agora? Quantas borrachas? É importante aqui, ó, a partículazinha E. E dá uma ideia do que, pessoal? Juntar, tá? Borrachas e apontadores. Foram comprados ao todo? Organizamos aqui no formato do quê? No formato de tabela, tá? Porque no formato de tabela, a gente consegue visualizar melhor quem? Os dados do problema, isso mesmo.
borrachas e apontadores. Vamos lá para a resposta de vocês? Eu quero vocês participando, eu quero vocês desse jeito que vocês estão fazendo aí, respondendo, certo? Vamos lá? O que a turma está respondendo aí? Qual que foi a estratégia de vocês para chegar nesse resultado? O que vocês pensaram? Tá. Tá variando aí, né? Tem uma variação de valores aí. Vamos fazer o cálculo com calma, devagar. E outra dica, turma, sempre que você fizer uma vez, você está, por exemplo, numa avaliação lá, você está fazendo uma prova, né? Que é o que às vezes vai pegar um pouquinho mais, por quê? Porque você vai precisar da nota, certo? Mas em casa, você está aí agora, fez o cálculo, chegou no resultado, parou? Não, dá um tempinho, refaz de novo, porque às vezes escapa alguma coisa. Por exemplo, numa expressão, você vai montar uma expressão, você monta aquela expressão e já chega no resultado final, é bom dar uma conferida, pessoal, sempre dar uma conferida, tá? Tudo bem? Uma dica. Vamos lá? Então, aqui vai ser um cálculo simples. Dá para sair até por um cálculo mental, não dá? 205 mais 55, a gente vai ter o total que foi comprado. Unidade 5 mais 5, 10 vai 1, 1 mais 5, 6, 260. É o total de quem? Borrachas e apontadores. Tudo bem? Outra coisa que eu não comentei com vocês, né? Sempre bom, e todos os professores também gostam, que um problema sempre você dê o quê? A resposta por extenso, não é isso? Então, vamos colocar a resposta aqui, né? Pô, o problema não tem uma resposta? Eu, na sala de aula, eu sou assim, eu sou criterioso, pessoal. Eu gosto do resultado e o resultado na forma manuscrita, tá? Vamos lá, vamos colocar uma resposta aqui? Nossa resposta vai ser quantas borrachas, vamos pegar a pergunta aqui, ó, quantas borrachas e apontadores foram comprados ao todo? Pode ser essa daqui, tá? Ao todo, vírgula, foram, opa, tá maravilha essa letra, João, foram comprados 260 borrachas. Opa, apagar tudo logo, né? Borrachas. Não, vamos resumir isso aqui. Foram comprados 260 materiais, tá? Pronto. Pode ser também. A gente pode, ou vocês podem colocar aí, tendo espaço no caderno de vocês, borrachas e apontadores. Tudo bem? Tranquilo? E nos demais aqui? Voltando. Opa. Nos demais aqui, tanto no 1A, 1B, isso. Botando mais um aqui. 1A, tá. Eu quero que vocês também coloquem aí a resposta para 1A, para 1B, tá? E para 1C. Tranquilo? Vamos colocar a resposta para todos os problemas. Continuando aqui para frente, peraí. C, D, foi, aí. Volta um pouquinho para mim. Volta um pouquinho. Aí. Eu vou deixar uma sugestão para vocês aqui também. Não sei se vocês conhecem, né? A gente tem essas plataformas aqui para estudo da matemática, tá? Com exceção do Khan Academic aqui, o primeiro, os demais aqui, eles estão tudo lá como os nossos parceiros do Central de Mídias. São plataformas muito interessantes para vocês estarem estudando matemática, tá? De forma intuitiva, de forma
de jogos, vídeos explicativos, ó, recomendo, tá? Vão procurar mexer neles aqui, muito tranquilo, Khan, o Dragon Learn, Matchfic, Manga Height e Escola Mais. Tudo bem? Obrigado, fiquem com Deus. Fé e força aí, pessoal. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Já faz um tempinho que eu estive aqui para conversar com vocês sobre propriedades dos materiais e outros assuntos relacionados às ciências e hoje eu estou de volta. Quem não acompanhou as outras aulas e não me conhece ainda, eu sou a professora Eliane e hoje nós vamos conversar sobre um pedacinho de ciências que é muito importante não só para essa matéria, viu? Todas as outras áreas do conhecimento precisam trabalhar esse assunto. Na verdade, turma, toda a sociedade precisa pensar a respeito disso, porque é exatamente essa reflexão e essa sensibilização que pode fazer toda a diferença para o nosso futuro. Já sabem o que é? São tantas coisas, né? E são tantas responsabilidades. Se vocês perceberem, tudo que acontece à nossa volta, a gente sempre ouve alguém falar, olha, pensa direitinho, reflitam sobre as suas atitudes, olha direitinho tudo que está à sua volta e veja o que você pode mudar. Mais uma vez, eu estou aqui para repetir tudo isso e dizer para vocês o quanto é importante pensarmos, refletirmos, nos sensibilizarmos para algumas mudanças. O tema da nossa aula de hoje é consumo consciente, tá bom? E para começar essas reflexões, eu já vou te mostrar uma imagem. Então, olha aqui comigo. Vocês vão olhar para isso e vão falar assim, ah, que simples, isso é muito comum. Aqui perto de casa tem um monte desses lixos na calçada, tá tudo esparramado de tudo quanto é jeito, isso é comum. Eu vejo isso todos os dias. Só que nós não podemos olhar para isso e acharmos que é comum. É exatamente essa provocação que precisa ficar na cabeça de vocês na nossa aula de hoje. Eu não posso olhar para uma situação dessa e achar que tudo bem porque não fui eu que fiz, então por que eu vou me preocupar? Esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento é que vai levar a espécie humana à extinção. Eu já ouvi falar que um monte de seres vivos já foram extintos, nós temos um monte de seres vivos ameaçados de extinção, a espécie humana não. Nós somos a espécie soberana, não somos ameaçados por nada disso, tá tudo bem. Mentira. A degradação do ambiente, a exploração dos recursos naturais, ela tem acelerado uma série de processos de extinção de outros seres vivos e tudo funciona numa relação que é em cadeia. Então, o que acontece com um ser vivo lá longe pode sim afetar a minha vida e o equilíbrio que eu tenho no meu dia a dia. Então, nós precisamos pensar que ações como essa daqui, elas nos prejudicam e nos prejudicam muito. Além do fator degradação, eu tenho uma coisinha para te perguntar. Se você tivesse, desde o dia que você nasceu, vocês ainda são novinhos, tá? Eu não vou nem fazer essa análise pensando na minha vida, mas vamos pensar na de vocês que ainda são mais jovens. Se desde o dia que você nasceu, tudo que você consumiu tivesse ficado guardado aí, na sua casa, como estaria a sua casa hoje? Não entendi. Então, vamos supor que você precisou de leite. Esse leite não foi a amamentação, você precisou de leite de caixinha. Você comprou o leite no mercado. Você comprou o produto que está dentro daquela caixa. Mas você não, né? A sua família também pagou pela caixa.
E o que você fez com aquela caixa? Eu já sei que vocês vão colocar aí que jogaram fora e assim por diante. Pois é, esse jogar fora, se tudo que nós tivéssemos consumido ao longo da nossa vida estivesse hoje guardados aí na sua casa, com certeza, mesmo sendo jovens, vocês não teriam espaço para mais nada. Então, quando eu paro para poder pensar numa situação como essa, eu estou pensando que o problema é meu também. E eu vou te mostrar algumas situações aqui para que vocês percebam a importância das nossas escolhas. O quanto faz diferença respeitarmos os espaços, respeitarmos as pessoas e respeitarmos a nossa casa maior, que é o meio ambiente. Então, isso não é só em ciências, em todas as áreas do conhecimento, porque a responsabilidade é de todos nós. E se depois que nós acabarmos essa aula, você for e conversar com uma pessoa e essa pessoa perceber a importância dessas atitudes, você já fez uma grande conquista, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, deixa eu passar aqui a próxima imagem, depois eu mostro os objetos. Todas as embalagens, todos os produtos, você consome o produto e o que não é consumível, ele é descartado. Se não está descartado incorretamente lá na calçada da sua casa, vai para um aterro sanitário ou para um lixão. Então, nós temos espaços dentro dos grandes centros urbanos destinados exclusivamente para o depósito desses materiais. Mas será? Responde para mim aqui uma coisa bem séria. Será que nós teremos espaço para descartar todo esse material por quanto tempo ainda? O planeta, ele tem cerca de 8 bilhões de pessoas. Se cada pessoa estiver descartando um copinho por dia, quantos bilhões de copinhos nós não teremos descartado? E para onde vai tudo isso? Isso vai aumentando, aumentando, aumentando. Será que com a ocupação que nós temos dos espaços e todo esse material sendo descartado, nós vamos ter espaço para que tudo isso seja decomposto? Você sabe me dizer qual é o tempo de decomposição dos diferentes materiais que nós temos no meio ambiente? Responde aí para a Pro no chat. Quanto tempo vocês acham que um plástico demora para ser decomposto? E o vidro? Quanto tempo vocês acham que ele leva para ser decomposto? Será que é o mesmo tempo que nós temos para o papel? Se eu tivesse que arriscar num valor em anos agora, qual seria a resposta de vocês? Coloca aí para mim. É hipótese, tá bom? Não tem certo nem errado. São hipóteses. Estou vendo que vocês estão colocando 5 meses, 2 anos, 30 anos. Nossa, 10 mil anos! Caramba, é muita coisa! 7 horas não é, viu? Garanto para você que não é. 5 mil anos, 1000 anos, 5 meses. Muito bem. As hipóteses são muito variadas, tá? Mas eu vou te mostrar algumas possibilidades. O papel, ele demora de 3 a 6 meses para se decompor. É muito tempo. Mas quando a Pro fala se decompor, é se decompor totalmente. Porque com alguns dias, né, soterrados já, passando por todo o processo de decomposição, você já começa a ver as fibras de celulose se desfazendo, tá bom? Nossa, olha, acabei de ver aqui, 80 mil anos também não dá, viu? É muita coisa. Não temos ainda registro de nenhum material que descartado demore tudo isso. Pode ser que apareça um material novo, mas 80 mil é muita coisa, tá bom? O metal, ele demora mais de 100 anos para se decompor. O alumínio, mais de 200 anos. O plástico, mais de 400 anos. E o vidro, mais de 1000 anos. É muito tempo. Ô Pro, mas se esse material ele está presente aí no ambiente, eu não vou usar mais, eu descartei, ele foi soterrado, então
acabou o problema. Ele não está na calçada, não está causando problema algum. Sabe qual é a questão? Se a gente fala aqui, ó, vamos pegar o plástico, que é o vilão, é um dos materiais mais presentes aí no dia a dia das pessoas, seja nas embalagens, sejam nas sacolinhas. Então, o plástico, mais de 400 anos. Sabe o que isso significa? Significa que, enquanto ele estiver lá no ambiente, dentro desses 400 anos, ele vai liberar substâncias que são prejudiciais para o solo, que são prejudiciais para a água. As plantas que retiram o nutriente desse solo vão estar pegando substâncias contaminantes desse plástico. Então percebam que isso vai virando um ciclo muito grande e nesse ciclo eu tenho um impacto ambiental sendo causado. E tudo que nós fazemos nessa vida gera impacto. A nossa missão é então minimizar tudo isso a partir das nossas escolhas. Então, olha só, eu já trouxe aqui para vocês em outras situações, para a gente poder analisar a propriedade dos materiais, eu trouxe alguns objetos em outros momentos para a gente pensar. Então, vamos recordar o que eu já falei, mas agora sobre o ponto de vista do consumo consciente. Se você tem o garfo de metal e o garfo de plástico, você pode pensar que os dois servem para você comer alguma coisa. Até aí, tranquilo. Só que qual dos dois tem mais durabilidade? Obviamente que essa durabilidade ela é muito maior no garfo que é de metal. Até mesmo pela resistência que o material tem. Se eu forçar esse garfo aqui, o máximo que vai acontecer, se eu tiver muita força, é ele amassar. Já com esse aqui de plástico, se eu forçar ele, ó, ele já espedaçou. Voou pedacinho dele por todo lado aqui, tá bom? Então, esse material, ele vai ser descartado. E ele é plástico. Ele vai ser descartado, ele vai ficar lá no ambiente. E aí, olha só, um garfinho desse tamanho que eu estou te mostrando, olha qual vai ser o problema aqui. Mais de 400 anos para se decompor totalmente, para desaparecer. E aí todas as substâncias que formam esse garfo, que estão lá enterradas, se for um aterro sanitário, né? Ele vai liberar substâncias que vão prejudicar o meio ambiente e todos os seres vivos que dependem da água, que dependem do ar e que dependem do solo, tá bom? A mesma coisa se nós pensarmos no copinho descartável. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu detesto fazer, me dá agonia, mas eu vou fazer para demonstrar para vocês, tá bom? Então, se você pegar o copinho descartável e fazer isso aqui, ai, dá até palpitação na Pro, detesto. Era um copo. Eu consigo fazer isso com um copo de vidro? Obviamente que não. Esse material aqui, depois que você usar, ele vai virar resíduo. Virando resíduo, vamos voltar aqui, mais de 400 anos para se desfazer totalmente. Então, quando eu escolho usar o garfo de metal e o copo de vidro no lugar do copinho descartável, eu estou realizando um consumo consciente. Eu estou pensando que as minhas escolhas podem fazer diferença na minha vida. Agora, pode ser que vocês nem se preocupem muito comigo, com isso que eu estou falando. Mas vai fazer muita diferença para a vida de cada um de vocês no futuro. Porque se amanhã ou depois qualquer recurso desses faltar, quem vai sofrer com as consequências são as gerações futuras. É por isso que nós precisamos pensar em cada uma das nossas escolhas. Existem muitos estudos que trabalham as questões relacionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, a cuidar e preservar os recursos naturais. Um desses estudos está relacionado aos 5 R's. Vocês já ouviram falar? 5 R's. No começo falavam em 3 R's, 2 R's, e aí os R's foram aumentando. Então, eu gostaria que vocês escrevessem aí para mim, desses R's que a Pro está falando, relacionado à preservação do meio ambiente, o que vocês acham que ele significa?
É para falar a respeito dos R's relacionados ao meio ambiente. A Pro está conversando com vocês sobre consumo consciente, sobre escolhas e sobre possibilidades de mudar aí o nosso dia a dia. Já vi ali que tem gente que colocou reduzir. Primeiro R, então, vocês já decifraram. Reduzir é um R. Já vi que vocês colocaram ali também reciclar. Perfeito, reciclar é um outro R. O que mais que nós temos? Os dois mais fáceis já apareceram. Reciclar, reutilizar. Olha, vi ali que alguém escreveu, não deu tempo de eu olhar o nome, mas alguém colocou respeito. Respeito, ele não faz parte dos 5 R's, mas é essencial. Respeito com as pessoas, respeito com o meio ambiente, respeito na participação durante as aulas, para poder perceber que esse é o momento de aula, não é momento de outras coisas que vocês gostam de fazer. Então, não é um R desses que eu estou falando, mas parabéns para as pessoas que colocaram, porque é um R importante na vida de todos nós. Colocaram ali, ó, respeito. Respeito eu acabei de falar. Reaproveitar. Ótimo, reaproveitar também é um R dos que nós precisamos. Já temos 3. Tem um outro R que vocês colocaram ali que eu achei bem interessante. Está subindo tanta coisa aqui. Mas, embora não seja também, igual respeito, não seja um dos 5 R's que eu estou falando aqui, eu achei também bem legal. Resistência. Resistência para que a gente possa pensar que é importante nós mantermos firme essa opinião que nós temos de preservar e de cuidar das coisas. Restaurar também, reaproveitar também. Então, vocês estão trazendo outros R's que não necessariamente estão relacionados aos R's estudados pelo consumo consciente, mas que são extremamente importantes, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Reciclar, reutilizar, o Lucas colocou, várias pessoas colocando reciclagem. O Bruno já ampliou, reduzir, reciclar, reutilizar, já mandou 3, hein? Muito bem. A Sara, renovar, repor. Então, olha só, quando a gente pensa em atitudes, vocês trouxeram, a gente poderia falar de 10 R's, de 20 R's, poderíamos colocar um monte de coisas. Recriar, acabei de ver ali, bem legal. Então, tomem nota aí. Os 5 R's relacionados ao consumo consciente e à preservação do meio ambiente são reutilizar, reciclar, reaproveitar, refletir e repensar. Olha só que legal, vocês acertaram a maioria deles. Vou repetir: reutilizar, reciclar, reaproveitar, refletir e repensar. Então, por que que isso é importante? Sebastião, gostei muito, reaprender. Reaprender a utilizar e a viver de maneira mais equilibrada, mais adequada. Parabéns, viu? Falaram de, eu não sei se eu vou falar seu nome certo, é Cambly. Falou sobre regras, restabelecer esse equilíbrio. As regras, elas são necessárias, sabe por quê? Porque o ser humano, ele só consegue fazer algumas coisas ou quando ele está sensibilizado, ou quando o problema bate na porta dele. Enquanto aquele depósito de resíduo, vou voltar aqui, volta para mim, por favor, mais um. Quando esse depósito de resíduos, ele não está na minha porta, eu passo do lado dele todo santo dia, mas não fui eu que joguei, ele não está provocando problemas para a região, para a minha casa. Eu moro perto, mas não está provocando nenhum problema. Aí, um belo dia, uma forte chuva acaba com a região onde você mora, causando fortes alagamentos. De quem é a responsabilidade? Só da natureza? Garanto para você que não é. Se esse lixo não estivesse entupindo os bueiros que dão vazão para essa água de chuva, para as águas pluviais, então se esse lixo não estivesse entupindo esses bueiros, a enchente não aconteceria perto da sua casa. Teríamos vazão para essa água da chuva. O lixo não foi parar ali sozinho. Ele foi parar porque as nossas atitudes não são atitudes conscientes.
Então aí eu não posso reclamar de alguma coisa que eu não consegui ajudar a melhorar. Tá bom? Então pensa em tudo isso que nós estamos conversando aqui. E eu vou te deixar como uma das propostas, para que vocês possam pensar em tudo isso, numa tarefa bem simples. Primeiro, lembre da escola, lembre das coisas que você fazia na escola e pense se lá na escola existe alguma situação que possa ser melhorada pensando nessa questão de consumo consciente. A hora do intervalo é uma coisa de maluco. Sabe por quê? Porque mesmo que a escola tenha um monte de cestos de lixo, eu queria ouvir todas as professoras de vocês agora me contando. Sabe aonde vai parar o papelzinho da bala? No chão. Sabe aonde vai parar o papelzinho do salgadinho? No chão. Sabe aonde vai parar o chiclete? Quando vocês escondem o chiclete para poder mascar na hora do intervalo ou na hora da aula? Vai parar em qualquer lugar, menos no cesto de lixo. Você sabia que se você jogar um chiclete na rua, pássaros podem confundir aquele chiclete com alimento? E aí quando eles ingerem o chiclete, isso pode matar asfixiado o pássaro? Pois é. Aquela sacolinha plástica lá do mercado que foi descartada incorretamente, ela pode parar na água. Os animais, eles não conseguem identificar, a maior parte deles, o que é comida e o que é resíduo. Então, se isso acontece numa região de praia, né, um exemplo, todo aquele material fica na areia, a onda vem e leva para o mar. Os animais, eles entendem que aquilo é alimento e eles podem morrer também asfixiados, tartarugas principalmente. Então, são as nossas atitudes que causam essa degradação. E isso não acontece apenas no ambiente que está longe de nós. Isso acontece também na nossa escola. Então, seu primeiro desafio é exatamente pensar em uma situação que aconteça lá na escola. Você vai registrar no seu caderno o que você acha que precisa mudar com relação ao consumo consciente e vai colocar uma ideia, uma sugestão. Quem sabe no retorno vocês não possam fazer uma roda de conversa a respeito do assunto e utilizar isso para melhorias no espaço escolar. A segunda proposta que eu vou deixar de desafio para vocês é vocês pegarem qualquer embalagem que vocês tenham aí, qualquer material que vocês tenham aí na casa de vocês e pensarem em uma forma de reutilizar. É um dos R's que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu fiz um bem simples aqui, eu cortei apenas a garrafa PET, tá bom? E o que essa garrafa PET, essa meia garrafa, ela pode virar? Ela pode virar o que vocês quiserem. O que vocês fariam com essa garrafa pensando na reutilização? É fácil. Dá para a gente poder pensar em fazer muitas coisas. Quem tem alguma ideia legal para compartilhar comigo? Um vaso? Um porta-lápis? Um vasinho para plantar alguma mudinha, né? Para plantar alguma coisa de horta pequena? Um vasinho já para alguma flor um pouquinho maior também pode ser? Dá para vocês pensarem em fazer muitas coisas, né? O copo, eu acho que vai ficar um pouquinho grande, mas se for uma garrafa menor, tomando cuidado aqui com as rebarbas para ninguém se machucar, você pode usar como uma vasilha para várias coisas. Então, não sei se vocês se lembram ou se vocês observaram que no começo da aula, a Pro trouxe o potinho e ele estava com as coisas assim, ó. O copinho amassado não vai dar agora. Então, eu fiz dele o quê? Um porta-trecos. Então, eu posso decorar essa embalagem para poder ficar muito interessante. Já li ali porta-joias, é legal. Então, decora, utilize materiais que você tem aí na sua casa. Você pode reutilizar outros materiais para poder completar. E quando a gente fala em reutilização, uma coisa muito importante. Eu preciso reutilizar para algo de fato benéfico, útil para o meu dia a dia. Não adianta eu fazer alguma coisa de qualquer jeito aqui e isso depois de algum tempo
ir para o lixo novamente. Você vai apenas adiar o descarte desse material. Você não vai conseguir pensar nele de maneira sustentável e equilibrada, tá bom? Então, duas coisas que eu deixei aí de lição para vocês. Porta-bolinha de gudes, vaso de plantas, um boneco, vaso, estojo, é isso. Então, deixei duas tarefas. A primeira, registrar aí no seu caderno algo que você tenha lá na escola que, de repente, possa ser melhorado, pensando no consumo consciente e em tudo que nós conversamos aqui hoje. E a segunda proposta é olhar para algum material que você tenha aí para reutilizá-lo. Não precisa ser esse, mas pense em alguma coisa que você possa reutilizar. Combinado? Então, nós ficamos por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais!